Já estamos de volta com o Câmara Entrevista, que hoje recebe o secretário municipal de saúde, Francisco Santos. Quando eu passo nas ruas, em determinados bairros, até alguns bairros do centro, a gente vê que parece que não há uma pandemia acontecendo, né? A gente vê várias pessoas na rua, a gente vê até algumas pessoas sem máscaras, né? Diante de tudo isso que o senhor colocou em relacionadas ao isolamento, o senhor é um defensor do bloqueio total, do lockdown, caso fosse necessário aqui em Caruaru? O que acontece é o seguinte, essa é a medida mais extrema e, teoricamente, é mais simples de resolver o problema. Porque se você cria o lockdown, você obriga as pessoas, aí quase estado de sítio, a ficar em casa, com certeza a epidemia vai arrefecer, vai diminuir. É mais simples, teoricamente, mas é mais dura, mais difícil, mais traumática. A gente tem trabalhado muito para que isso não aconteça. A gente tem tentado utilizar o máximo possível de informação, de cruzamento de dados, de inteligência para que isso não aconteça. Mas isso não depende da gente, não, esse tipo de decisão. Vai depender de como é que, como você disse, em alguns locais não há esse respeito. Se a gente tiver o estresse do sistema de saúde crescendo muito rapidamente, medidas mais duras têm que ser tomadas. Então, a gente não ter leito de UTI nenhum no estado hoje disponível é um dado muito ruim. Nunca houve tantas solicitações de leitos de UTI na história do país e, com certeza, do estado de Pernambuco. Em alguns dias, o número de pedidos de UTI subiu mais de 500%. Então, não existe sistema de saúde preparado para esse tipo de aumento de demanda num espaço de tempo muito curto. Então, as medidas duras vão depender de como é que a população colabora. Então, a questão do uso de máscaras, da própria higiene pessoal, aqueles cuidados que a gente vinha falando de uso de álcool em gel, limpeza das mãos, e também não sair de maneira desnecessária, não precisa sair a família toda de uma vez. Tem uma série de medidas mais simples que, se forem respeitadas, a gente não precisa partir para um lado mais duro, mas isso não é a gente que define. Quem define isso são os indicadores e o comportamento da doença e do estresse do sistema de saúde. Então, se isso tiver a acontecer, não vai ser uma decisão individual de quem defende ou de quem não defende. Vai ser uma necessidade. Secretário, o senhor falou sobre a questão dos indicadores, tá? Muito se fala em pico da doença, na curva, né, que a gente vai passar ou já está passando, para que os números comecem a desacelerar, como aconteceu em outros países do mundo. Falando agora um pouco desse âmbito mais geral aí, da doença, o senhor acredita que a gente possa sair dessa pandemia, voltar às atividades normais, fora de quarentena? Daqui a quantos meses é que a gente pode ter um pouco dessa previsão? A gente não consegue prever, lógico, porque tudo depende de como a doença vai evoluir. Mas já se consegue fazer um pouco, imaginar um pouco isso? Como eu falei, eu acho que falei logo no começo, se fazem algumas projeções que são feitas a partir da manutenção dos casos. Eu falei que no Brasil é o único país do mundo em que, depois de 50 dias, o número de mortes continua a crescer. Isso mostra que a gente não está no pico, mostra que a gente ainda está em evolução. E a maioria das cidades, como há uma interiorização, eu posso falar por Pernambuco, da doença, a maioria das cidades ainda está com o crescimento da doença. Então, você projetar qualquer mudança nesse momento, ou dizer que daqui a tantos dias isso vai começar a estabilizar, é incontrolável. A gente não consegue falar isso. Agora, se as medidas que foram tomadas na região metropolitana surtirem efeito, elas podem desestressar a rede de saúde como um todo, trazer consequências positivas, inclusive para o interior, se derem certo. Caso haja um problema, também pode acontecer de maneira mais acelerada o adoecimento crescendo no interior. Por quê? As pessoas vão ter dificuldade de ir para a capital, de ir para algumas cidades, vão ficar no interior. E algumas pessoas de lá vão vir para o interior. Isso vai fazer com que o número de casos cresça muito rápido. Então, isso muda as projeções da gente. Então, não tem como a gente definir uma data. O que é importante também falar é o seguinte: não há a possibilidade, no médio espaço de tempo, nem no curto, no médio, de as atividades voltarem ao normal, de você não andar com máscara na rua, de você não ter que ter cuidado com álcool em gel, de você não evitar aglomeração, a questão das filas. Não há como, no médio prazo, isso acontecer.
Então, mesmo que todas as aulas voltem, todo mundo vai ter que estar super mais protegido, mais cuidadoso. A volta do comércio, tudo isso vai ter que ser com muito mais cuidado. Então, por mais que a gente queira e tenha uma ansiedade pela volta ao normal, a gente vai ter um novo normal a partir de agora. Estou entendendo. Ainda falando sobre essa questão da gente sair desse cenário, né? A gente viu que uma empresa americana já está trabalhando nessa questão da vacina, da Covid-19, criação de anticorpos. Essa semana divulgou que alguns dos primeiros testes foram positivos, mas isso só deve ser liberado no fim do ano ou começo de 2021, né? O senhor acredita que essa vacina possa ser um tipo de esperança para a população, né, nesse período, né, depois desse período todo, final do ano, começo do ano que vem? Como é que o senhor vê essa situação? A gente tem diversas frentes que foram abertas. Nunca na história da humanidade a gente teve tanta tecnologia para desenvolver tratamentos. Nunca houve tanto investimento e nunca houve uma convergência tão grande de pesquisadores, de instituições de países, de atores, na tentativa de encontrar uma saída. Então, assim, eu sou otimista em relação a essa saída. Eu não acho que esse seja o caminho dessa empresa que apresentou a Moderna, que é um tipo de imunização que não é ainda reconhecida em larga escala, porque não se conhece o efeito. Normalmente a gente trabalha com vírus atenuado, ou então com as pessoas que já estão imunizadas, a partir dessa a imunidade dessas pessoas se produz algum tratamento. Eu acho que a gente vai ter alguma novidade boa até o final do ano, sim. Não sei se o tamanho da escala disso, porque essa vai ter que ser uma vacina para bilhões de pessoas. Não vai ser uma vacina que vai ser direcionada a determinado país ou determinado público. Ela vai ter que ser para quase que universalizada. Uhum. Então, ainda tem dificuldade de você conseguir produzir numa escala tão grande a vacina, né? Então, eu acredito que a gente vai ter boas novidades, mas isso, nesse momento, reforça ainda mais a necessidade da gente se cuidar, da gente ter toda a atenção voltada para as recomendações que a gente tem dado, porque não existe caminho único, não existe milagre. Existe muito trabalho, muito investimento e, assim, a possibilidade da gente ter um caminho existe, mas não é no curto espaço de tempo. O curto espaço de tempo são as recomendações que não é Caruaru que está utilizando, não é o estado de Pernambuco, não é o Brasil, é o mundo que está utilizando. São mais de 140 países. Nunca houve uma quarentena tão grande no mundo. Eu ter mais de 3 bilhões de pessoas isoladas. A gente praticamente cortou os fluxos comerciais, turismo, nunca houve nada desse tamanho. Até porque há 100 anos atrás o mundo era outro, não era tão conectado como é hoje na época da gripe espanhola. Então, de verdade, a gente está vivendo um momento diferente. Eu acredito sim que vai ter uma saída, mas não no curto prazo. Acredito porque tem muita gente se esforçando para isso. Para a gente finalizar, então, a nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem clara para a população, no sentido de o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que fazer, continuar fazendo, para poder sair desse cenário caótico de pandemia, de quarentena, de isolamento, né, para que a gente possa até ver esse novo normal, né, rever as pessoas que a gente gosta, voltar às nossas atividades, voltar a trabalhar, porque a gente meio que vive uma guerra, né? A questão do comercial pesando ali, a economia, né, sendo afetada por essa questão do coronavírus, e também a saúde das pessoas. Então, eu queria que o senhor deixasse essa mensagem agora para as pessoas no final da nossa entrevista, uma mensagem de, vamos nos unir, vamos fazer o que for possível para a gente sair desse período tão difícil. Eu li recentemente um pequeno texto que dizia o seguinte: imagine que você nasceu na Europa em 1900, principalmente na Europa Ocidental. 1900. Com 14 anos, você estava entrando na Primeira Guerra Mundial. Com 18, estava terminando a Primeira Guerra Mundial.
Com 20, você estava enfrentando a gripe espanhola. Com 29, você estava entrando na maior crise econômica da história que tinha esse registro até aquele momento e até agora teria sido. Com 29 anos, você já teria isso. Com 39, você estava entrando na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho 38. Era como se eu tivesse prestes a ter passado por isso tudo, estava entrando na Segunda Guerra Mundial. Cada geração tem seu desafio. Esse é o nosso. Não basta, não adianta a gente querer achar que existe caminho mágico. Ou todo mundo junto acerta, ou todo mundo junto erra. E não existe essa discussão de saúde e economia. Não existe. Não existe. Existe um vírus que a gente tem que combater. Então, não existe caminho fácil. E ninguém está escolhendo o caminho porque acha que eu posso perder uma coisa para ganhar outra. Não. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Esse é o desafio da nossa geração. A gente daqui a 20, 30, 50 anos vai dizer assim, ó, eu vivi isso e eu venci. Então, hoje a gente se une e vence todo mundo junto, ou todo mundo perde. Então, assim, e a gente tem trabalhado muito para que cada vez mais pessoas se unam no trabalho contra o vírus. Ninguém está trabalhando contra outra coisa, a não ser contra o coronavírus. O Câmara Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode interagir com a gente, sugerir temas para o nosso programa através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, no @Legislativo Caruaru. Até o próximo programa.